professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 6º ano. E agora a gente vai estudar alguns exercícios de revisão. Bom, a gente estudou alguma questão de população, né? Os exercícios que a gente vai ver hoje são exercícios de população e a gente entendeu um pouco mais sobre o processo e a importância dos estudos de população. E agora a gente vai revisar um pouco desses estudos para que a gente possa entender um pouco melhor e ver se a gente aprendeu tudo direitinho. Então a primeira questão pede o seguinte: até justifique a frase abaixo. A estrutura etária de uma população é resultado de uma série de fatores, como o grau de urbanização, as condições médico-sanitárias e os únicos dados que não são considerados são os fluxos migratórios. Bom, a gente vai entender um pouco mais para ver se isso é verdade. Quando a gente está estudando a estrutura etária de uma população, se a gente pode ou não considerar os fluxos migratórios, né? Vamos ver se isso é uma coisa importante ou não. Qual é a resposta? A afirmativa está incorreta, ela não é verdadeira. A gente precisa considerar uma série de questões, inclusive os fluxos migratórios, porque os fluxos migratórios compõem uma parcela significativa da formulação de uma estrutura etária de uma região. Vamos dar um exemplo específico para ficar mais claro. Primeiro vamos revisar o que é estrutura etária. Estrutura etária vai falar, né, sobre aquela organização que a gente tem na pirâmide etária. Lembra que quando a gente estudou sobre pirâmide etária, é como se a gente fizesse aqui esse triângulo e a gente fosse dividir ele em camadas, e essas camadas representam a população. A base vai representar os mais jovens, então geralmente é de 0 a 19 anos. E aqui a camada do meio representa a população que está em fase de produção econômica, né? População economicamente ativa, que a gente vai entender que seria dos 20 aos 59 anos. Esses números que eu estou colocando aqui não dependem do tipo de pirâmide, né? Tem pirâmide que vai levar uma divisão maior ou menor, enfim, foi um tipo de divisão que eu criei. E aqui, quem tem mais de 60 anos ou mais. Bom, essa aqui é a pirâmide etária. E ela vai dizer se a minha população tem maioria jovens, se ela tem maioria de população economicamente ativa, se a gente tem um crescimento dos idosos. Isso é importante para a gente entender como é que a população vai se comportar. Nem sempre ela vai ter esse formato aqui. Ela pode ter um formato inverso, por exemplo, né? Ou ela pode ter um formato diferenciado. Isso aí é como a gente vai entender esse processo. Pois bem, o que vai compor essa realidade, né? Como é que eu vou entender isso? Tem uma série de fatores, inclusive as condições médico-sanitárias, porque se eu tenho condições médico-sanitárias, ou seja, se eu tenho acesso a saneamento básico, se eu tenho acesso a remédios, é normal que a população tenha uma vida maior, tenha uma sobrevida maior, tenha uma expectativa de vida maior. Ou seja, que uma criança ao nascer em uma sociedade que tem essas condições, ela vai tender a falecer bem mais velha. Então, com 80, 90 anos. Enquanto se uma criança nasce numa sociedade sem essas condições médico-sanitárias, provavelmente a vida dessa criança vai ser mais curta, porque ela pode estar mais sensível a doenças, né, e a doenças de falta de saneamento e a própria falta de acesso ao tratamento médico. O grau de urbanização muitas vezes influencia em várias questões, inclusive no número de filhos que uma família tende a ter, então também vai diminuir o número de nascimentos. E a questão dos fluxos migratórios também é muito importante. E vamos dar um exemplo específico de pirâmides etárias que foram afetadas pelo fluxo migratório. A gente pode, inclusive, ter dois casos específicos. Vamos dar um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma pirâmide etária que é afetada pela migração. Por quê? A população que vivia ali, tradicionalmente, ela vai ter como característica a diminuição da taxa de fecundidade, ou seja, tem menos filhos, as crianças, as famílias têm menos filhos, as mulheres têm menos filhos, então tem uma taxa de natalidade menor, e as condições de vida levam ao envelhecimento da população. Então isso significa que os Estados Unidos, sem migração, estariam vivendo um processo de envelhecimento muito parecido com vários países da Europa. Bom, os Estados Unidos têm um processo de envelhecimento, mas ele não é tão agudo quanto o que a gente vê para os países da Europa. Porque eu tenho um fluxo migratório constante de população que está em idade de ser população economicamente ativa, ou seja, de trabalhadores. Então isso equilibra os problemas
que os Estados Unidos enfrentariam, que possivelmente vão enfrentar, por causa do envelhecimento da sua população. Então a mão de obra, nesse caso, ela acaba sendo suplementada pela presença de imigrantes. E a pirâmide etária fica mais equilibrada com a presença de uma população economicamente ativa. Outra causa importante, muitas vezes a gente olha a pirâmide e além da divisão etária, a gente tem uma divisão que a gente chama de divisão de gênero, né, de razão de sexo. Então, o que acontece? De um lado, eu tenho a população que é uma população feminina. E do outro lado, eu tenho a parte da população que é correspondente à população masculina. Então, seria essa divisão. Eu estou olhando dessa forma. O que acontece quando a gente está olhando um processo de migração? Às vezes, a população que é a população feminina, ela vai se manter constante, digamos assim, né? Eu tenho aqui essa população. Ela se mantém constante. Mas em alguns casos, eu posso apresentar uma diferença na população masculina. Então, quando eu vou fazer essa divisão aqui, nesse lado masculino e nesse lado feminino, eu vou observar que a população masculina sofreu uma redução. Isso pode ser causado pela imigração. Então, no caso de países que têm como característica dificuldades mesmo de emprego, crises, a população geralmente masculina, são os homens jovens, que vão migrar. Então eles saem desse local e vão para outro lugar. Isso diminui a população masculina e também vai afetar a estrutura etária, porque eu tenho a saída de homens jovens. E aí a gente pode observar que a causa disso é principalmente migração, porque são os homens que tendem a migrar e as mulheres ficam no país cuidando da família. Então, a gente pode observar que não pode se desconsiderar os fluxos migratórios. Bom, e na questão 2, aponte as características de uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido típico. Lembrando que a gente já fez aquele desenho mostrando que é uma pirâmide etária, né? Ela tem essa configuração. Essa configuração não é necessariamente a única configuração. Ela pode ser um pouco mais reta, digamos assim, né? Não necessariamente ela tem tanto esse aspecto de triângulo. Ela pode ter uma característica um pouco diferenciada, principalmente se eu estou falando de um país que tenha como característica uma população em fase, né, economicamente ativa maior. Então, como é que funcionaria? Ou então, claro, ela pode ter um aspecto de pirâmide invertida. Sempre é bom lembrar que ela nunca vai ser tão retinha assim, ela vai apresentar uma característica um pouco diferenciada. Mas eu posso observar que eu tenho essas variações. O que vai mudar isso? As faixas etárias que eu tenho. Se eu tiver uma população jovem maior, eu vou ter a base da pirâmide mais larga. Se eu tiver uma população economicamente ativa maior, eu vou ter mais ou menos esse tipo de formato. Se eu tiver a população jovem em menor quantidade, eu tenho como se fosse o fundo, né? Um estreitamento da base da pirâmide. E por aí vai, né? No caso de uma população idosa maior, eu vou apresentar essa característica. Significa que a população com mais de 60 anos é a maior parte da população, né? Se eu tiver uma população idosa menor, vai ser essa configuração. Então, dependendo das condições econômicas do país, eu tenho diferenciações na pirâmide. Como funciona, então, um país subdesenvolvido típico? Bom, um país subdesenvolvido típico apresenta uma pirâmide com base extremamente larga. Então, a gente pode aqui acabar com essas 3 imagens que a gente estava vendo. Então, eu tenho como característica uma base extremamente larga. Então, a base é o máximo. Como resultado das altas taxas de natalidade e o meio mais afunilado, então eu vou ter como característica um meio menor do que a base, significa que minha população economicamente ativa tem menor quantidade do que a população jovem, e um topo estreito, que significa que eu não tenho uma grande expectativa de vida aqui. Então a população ela vai acabar morrendo mais cedo, né, com uma expectativa menor. Então essa seria a organização. Como é que a gente pode entender como funcionaria? O melhor retrato do que a gente faz é realmente uma pirâmide assim, né? Onde você vê a base maior, o topo mais estreito, o meio mais estreito e o topo extremamente afunilado, né? A gente fez essa imagem aqui, que é como a gente costuma ver
a pirâmide etária, mas ela representa uma pirâmide realmente em pé, uma pirâmide aqui certinha, tá? Por que eu tenho isso? Porque eu tenho uma taxa de natalidade muito alta, aquelas condições que a gente já sabe de taxa de natalidade alta, né, geralmente um modo de vida mais rural, né, o fato mesmo de você não ter acesso a métodos contraceptivos, e também a expectativa de vida baixa, porque você não tem condições médico-sanitárias, você não tem acesso a medicamentos, né, tem condições de vida que vão levar à diminuição da expectativa de vida. Então, essa é a forma que a gente vai ver uma pirâmide etária num país subdesenvolvido. Bom, responda a questão com base na figura sobre a pirâmide etária. Então, aqui, como a gente tinha falado, eu tenho uma pirâmide etária de homens, de mulheres, ela sempre dividida. Aqui eu tenho esperança de vida ou expectativa de vida. Mulheres geralmente é bem maior, 76 anos, homens 69. E eu tenho aqui a diferença da população, né, que a gente pode observar. Né, que eu tenho aqui a gradação. Como a gente tinha visto, a pirâmide não tem exatamente a forma perfeita de uma pirâmide, mas ela vai lembrar a pirâmide. Quanto maior for a existência de uma expectativa de vida uma parte mais baixa, né, da pirâmide, uma população mais jovem, aí você vê que os países têm que ser um país mais subdesenvolvido. Bom, considerando a população, considerando a pirâmide etária, a gente vai ver algumas alternativas e vai marcar a alternativa correta. Considerando a pirâmide etária, podemos afirmar que a população jovem de 0 a 19 anos é muito mais numerosa do que a população adulta, de 20 a 59 anos, em todos os segmentos, tanto entre homens quanto em mulheres. A pirâmide apresenta um país desenvolvido com altas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. Bom, vamos observar cada questão. De mortalidade infantil retratada em uma base larga e topo estreito. C. A pirâmide pode representar os Estados Unidos, por apresentar uma alta expectativa de vida. D. A pirâmide representa o país em processo de transição demográfica, pois apresenta uma ou duas camadas mais estreitas que as de cima. A esperança de vida representada na pirâmide resulta de uma equilibrada distribuição de renda que possibilita uma boa alimentação e assistência médica de qualidade. Dessas alternativas, qual seria a alternativa correta? Alternativa correta, alternativa D. Para a gente entender, vamos entender cada uma das alternativas para a gente saber quais são os problemas de cada um, tá? A população jovem é muito mais numerosa do que a população adulta. A gente olha aqui e vê que eu tenho como característica uma população jovem menor do que partes da população adulta. Então isso não é verdade. Eu tive um estreitamento na base da pirâmide. Então não configura como verdade. B. A pirâmide representa um país desenvolvido com alta taxa de natalidade e baixa de mortalidade infantil. Países desenvolvidos geralmente têm uma redução da taxa de natalidade. Base larga e topo estreito. Base larga e topo estreito também não é característica de país desenvolvido, como a gente viu na questão anterior. C. Pirâmide pode representar os Estados Unidos, pois apresenta uma alta expectativa de vida. 69 anos, 76 anos não é uma alta. Você tem países com 80, 90 anos de expectativa de vida, muito maior. D. A pirâmide representa o país em processo de transição demográfica, porque a gente começa a ver uma redução da natalidade. Isso vai fazer com que aquela pirâmide anterior que a gente viu tenha a base, né, a população jovem um pouco menor do que a camada em cima. Significa que eu tive uma redução da natalidade e da fecundidade, que são características de sair da segunda fase, né, da fase de explosão demográfica, e ir para a terceira fase, ou seja, para diminuir essa relação, para aumentar. E a esperança de vida representada na pirâmide resulta numa equilibrada distribuição de renda que possibilita uma boa alimentação e assistência técnica de qualidade. Bom, a gente pode observar que a esperança de vida nessa pirâmide não é as maiores, então não poderia representar tão bem essa questão. Essas são algumas questões que a gente viu sobre população. A gente vai continuar esse exercício, né? E é bom que pratique esse tipo de exercício para não errar na hora de entender pirâmide etária, que costuma ser bastante cobrado nas provas e avaliações. Espero que tenha ficado claro. Tchau!